No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como que foi a minha gestação gemelar e o porquê que eu tive um parto prematuro de 30 semanas com 7 meses de gestação. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yara, eu sou a mãe dos gêmeos, do Anthony e do Thomas. Os meninos são prematuros de 30 semanas. Atualmente eles estão com 2 anos e 7 meses. E eu achei legal vir trazer pra vocês, compartilhar com vocês como que foi a minha gestação e por que que eu acabei tendo um parto prematuro de apenas 30 semanas. Eu tive uma gestação bem tranquila até o 7º mês. O primeiro trimestre eu não senti enjoo, eu não passei mal. Eu tive muito sono e eu sentia muita fome. Tanto que no 2º mês de gestação, em apenas um mês, eu engordei 3 quilos. Minha médica me deu uma bronca, então ela acabou que me dando um acompanhamento para me passar numa nutricionista. Não para fazer dieta específica, mas sim para mim tentar manter uma alimentação mais saudável e mais equilibrada, porque ganhar muito peso na gestação acaba não sendo saudável em questão de risco de diabetes gestacional e até pressão alta. Já no 2º trimestre de gestação, eu acabei que retendo muito líquido e eu acabei ficando bem inchada. Eu vou até colocar uma foto aqui para vocês verem como eu fiquei enorme. Então, isso acabou que preocupando a minha médica quando eu retornei na consulta com 24 semanas de gestação. Então, ela decidiu me afastar para mim fazer um repouso absoluto. Eu conversei com a empresa onde eu trabalho atualmente e eles deixaram eu ficar trabalhando em home office. Então, em casa eu conseguia manter um repouso absoluto. E trabalhando, eu trabalhava a maior parte do tempo deitada. Era difícil, mas o meu trabalho era bem tranquilo, então permitia que eu conseguisse fazer o repouso trabalhando. Então foi bom porque eu acabei que não entrando na caixa, que a gente sabe como que é difícil quando a gente entra na caixa em relação a pagamento, essas coisas. Então pra mim foi muito bom. Quando eu entrei no 3º trimestre, com 28 semanas de gestação, eu percebi que eu estava perdendo o líquido. Eu mandei mensagem para minha médica. Minha médica pediu para mim ir até a maternidade. Eu não estava sentindo dor nem nada, tanto que eu fui para a maternidade de metrô. Eu e o Jorge fomos de carro até a estação, porque a gente mora na zona leste de São Paulo e a maternidade ficava na zona sul. Então a gente acabou deixando o carro no metrô, em questão de trânsito, e fomos tranquilo. Chegando na maternidade, eu fui avaliada por uma médica plantonista. Ela fez o exame de toque e constou que eu estava com 2 centímetros de dilatação. E ela estava na dúvida se eu estava com a minha bolsa rompida ou não. Para ela ter certeza, era necessário eu fazer um teste, semelhante a um teste de gravidez. E se caso aparecesse dois tracinhos, é porque eu estava com a bolsa rompida. Esse teste meu convênio não cobriu, eu acredito que nenhum convênio cubra. Eu paguei R$100 e ela fez o teste e constou as 2 risquinhas, igualzinho o teste de gravidez. Então ela acabou que me passando de que eu estava com bolsa rota. Bolsa rota é quando a membrana amniótica se rompe sem que a gente entre em trabalho de parto. Então, como eu estava com 28 semanas de gestação, fazendo repouso absoluto no hospital, deitadinha, eu conseguiria levar a gestação mais adiante. Porque quanto mais tempo o bebê fica na barriga da mãe, menos corre o risco de ele ficar na UTI neo. Ela ligou para minha médica receitou 4 doses do corticoide para amadurecimento do pulmãozinho dos meninos. Então, com 28 semanas mesmo, eu acabei tomando as 4 doses de corticoide. Eu fiquei 14 dias internada na maternidade, fazendo repouso absoluto, deitada,
Eu só podia levantar para me alimentar, para ir no banheiro, fazer minhas necessidades e tomar meu banho. Fora isso, era deitado o tempo todo. Quanto menos líquido amniótico a gente perder, melhor para os bebês. Então, é como se uma garrafa tivesse um pouco aberta. Se ela estiver deitada, ela vai vazar só um pouquinho. Se ela estiver em pé, ela vai vazar completamente. O indicado era que eu ficasse deitada. Nesses 14 dias, todos os dias eu fazia o cardiotoco. E a cada 4 horas vinha uma enfermeira escutar o coraçãozinho dos bebês. A cada 2 dias eu colhia o exame de sangue para ver se eu estava com alguma infecção. E uma vez por semana eles faziam ultrassom para ver como que estavam os bebês. Quando eu completei 14 dias de internada, um dia antes de eu entrar na caixa, eu estava com 30 semanas de gestação e minha bolsa rompeu. Terminou de romper, na verdade. Eu senti ela rompendo, eu perdia tanto líquido, e todos os dias a minha mãe ficava comigo no hospital, todos os dias ela era minha acompanhante, e nesse dia ela não estava, eu estava com uma prima do Jorge, e ela ficou bem desesperada, porque nem ela nem eu nunca tinha passado por essa situação. Então, até então, minha bolsa estourou, era uma sexta-feira, 30 de novembro de 2018, 2 horas da tarde, ela estourou. Até então, não estava sentindo dor, chamei a enfermeira, e a enfermeira olhou pra minha cara e falou que era normal, porque eu estava com bolsa rota, então era normal eu estar perdendo líquido. Como eu não estava sentindo dor, eu tirei uma foto daquela quantidade de líquido que estava saindo, mandei pro Jorge. Como eu não estava sentindo dor, o Jorge falou que ia terminar de fazer o que ele estava fazendo lá no trabalho dele, depois ia pra maternidade. Isso era 2 horas da tarde. 1 hora depois, às 3 horas da tarde, eu já estava começando a sentir um desconforto. Aí eu já chamei a enfermeira novamente e falei que estava com uma cólica, mas até então a enfermeira falando que era normal. Quando foi 5 horas da tarde, o Jorge chegou na maternidade, ele ligou para minha médica falou que já estava ciente, que já estava indo até a maternidade. Só que eu já estava com muita dor, eu estava tendo contrações a cada 10 minutos, já estava uma dor insuportável, que eu lembro que eu só falava pro Jorge que eu não queria sentir aquela dor, e o nego todo feliz, mandando mensagem pra família inteira que os meninos iam nascer naquele dia, e eu morrendo de dor. E nisso foi passando, e a médica enrolando pra vir me avaliar. Até que o Jorge foi lá na recepção onde ficavam as enfermeiras, fez um escândalo básico e veio uma médica me avaliar. Quando a médica veio me avaliar, eu já estava com 6 centímetros de dilatação. Eu já estava com dor que vocês não têm noção, parecia que a dor não passava mais. Quando decidiram me levar para a sala do pré-parto, já ia dar 7 horas da noite. Então, 7 horas é troca de plantão. Então, elas ficaram enrolando, e eu morrendo de dor, até que trocasse o plantão. Então, quando foi 7h30 da noite, foram que decidiram me levar para a sala do pré-parto. Ou seja, eu fiquei no quarto das 2 horas da tarde até 7h30 da noite, esperando a boa vontade da médica ou das enfermeiras para me levarem para a sala do pré-parto. Chegando lá, veio uma enfermeira e foram fazer o cardiotoco. Porém, só estavam localizando o coração de um dos bebês e o coração do outro bebê não estavam conseguindo. O Jorge já tinha ido para a salinha se trocar, colocar roupa para entrar na sala de cirurgia comigo. E eu o tempo todo perguntando por ele, porque eu não estava aguentando mais de dor. Minha médica ainda não tinha chegado. Então, eu via que a enfermeira estava eufórica e chamou um médico. O médico tentou também colocar o cardiotoco para ver como que estavam os coraçãozinhos, sem sucesso. A minha médica chegou, tentou me tranquilizar, eu estava com muita dor, explicou como ia ser o meu parto, que ia ser um parto cesáreo por conta das circunstâncias. E veio a anestesista conversar comigo, como ia ser a anestesia para fazer a cesárea. Logo, minha médica trouxe o Jorge, então o Jorge ficou ali comigo. Tava toda a família, isso já era umas 9 horas da noite.
A família toda já estava lá na maternidade para tentar assistir o parto, porém a minha médica não liberou por ser um parto prematuro. Ela achou melhor que não liberasse para a família assistir. Só que aí o Jorge já tinha se ligado no que estava acontecendo, que eles estavam desconfiados de que um dos bebês estavam sem vida, sem batimentos cardíacos. Então, por esse motivo mesmo que não liberaram para a família assistir. Me levaram para a sala de cirurgia, pediram pro Jorge ficar aguardando lá na salinha lá de fora, me prepararam, me deram anestesia. E quando ia começar a tirar o primeiro bebezinho, aí chamaram o Jorge, eu estava bem tranquila. Depois que eu tomei a anestesia, eu fiquei bem tranquila, eu estava plena. Eu vou até colocar um vídeo aqui para vocês verem como que foi o momento que o Thomas nasceu, porque o Thomas foi o G1, ele que é o irmão mais velho, que nasceu primeiro. Tá escutando? Então, você deixou lá. Não, só vou pra você. Primeiro é ele, azul. O azul nasceu. 21 e 20. Deixa eu ver, Vida. Vida. Vocês vão dar os primeiros cuidados daqui a pouco atrás. Quem vai nascer agora? O Anthony. Vou colocar mais pra cá pra você poder ver. Você dá uma espiada por aqui, que ele vai passar por aqui. Sabe por que não tava no vídeo? Porque o outro tava muito legal. Esse daí não quer chorar não, hein? Não, mas Tá chorando. Tá chorando. Tá bem, tá bem. Graças a Deus. Sabemos, bebês. Ai, que bom. Ó, E eu estava bem plena quando eu escutei bem fraquinho o chorinho dele. Era às 9h40, se eu não me engano. Eu não me lembro o horário exato que eles nasceram. Eu preciso até olhar na certidão de nascimento. Então, eu escutei bem fraquinho o chorinho do Thomas. E o pediatra já pegou direto, mostrou de longe, já colocaram na incubadora e levaram. Nem mostrou direito pra nós, nem pude pegar ele no colo. Depois de 2 minutos, que parecia uma eternidade, parecia que não ia nascer nunca, eu escutei bem fraquinho o chorinho do Anthony. Ai, gente, aquilo foi tão bom, foi maravilhoso. Foi uma sensação de deu tudo certo. Eu também não consegui vê-lo. O pediatra já levou direto para uma outra sala para avaliar, mas correu tudo bem. A diferença de nascimento de um para o outro foi de 2 minutos. Graças a Deus deu tudo certo. Depois que levaram os meninos, depois de uns 5 minutinhos, nem 5 minutinhos, veio o pediatra falar que os meninos tinham nascido super bem, de uma nota do Apgar de 8,9, considerado muito boa para bebês prematuros. Então, isso já me deixou mais aliviada ainda. Logo após que acabou a cirurgia, me levaram para uma sala de pós-parto. Nessa sala eu fiquei por 2 horas até eu recuperar os movimentos da minha perna. Eu senti bastante formigamento, senti bastante coceira, que era normal por conta da medicação que eu tomei para não sentir dor. Então, os meninos nasceram, acho que era umas 9h40, como eu falei pra vocês. Quando foi umas 11h30, meia-noite, eu já tava no quarto. O Jorge já tinha descido na UTI, já tinha visto os meninos. Porém, eu só ia poder ver eles no dia seguinte. À noite, ia ser pra mim me recuperar, eu estava com sonda. Quando foi no dia seguinte, umas 7 horas da manhã, a enfermeira tirou minha sonda. Aí eu já consegui tomar banho, não senti tontura nem nada. O Jorge me ajudou o tempo todo. Quando foi umas 10 horas da manhã, meus pais chegaram para vir me visitar. Porém, até então, ninguém podia ver os meninos. Só quem podia visitar os meninos era eu e o Jorge. Consegui visitar os meninos no dia seguinte, era meio-dia. Aí foi quando eu consegui ver. A enfermeira acompanha a gente. Aí foi quando eu pude conhecer os meus meninos. Mas até então a gente não pôde pegá-los no colo, né? Porque eles eram muito pequenininhos, ainda estavam sendo examinados. Só que só de saber que eles estavam bem
com saúde já me confortava. Então eu fiquei super bem, eu não fiquei abalada com tudo que aconteceu, porque eu já esperava que podia nascer prematuros, então eu já estava preparada. Claro que nós, mães de gêmeos, quer que os bebês cheguem até o final e que não precise de uma UTI, né? Mas eu já estava muito bem quanto a isso, eu já tinha aceitado que poderia acontecer, então foi bem tranquilo. Eu fiquei 3 dias internada, tive uma recuperação muito boa. Graças a Deus eu tenho um esposo super companheiro, amigo, então ele me ajudou bem nesse período. E graças a Deus os meninos estão aqui super bem. Vou gravar um vídeo pra vocês do nosso relato da UTI NEL. Antes de qualquer coisa, eu sei que tem muitas mães de gêmeos, muitos pais que acabaram de descobrir que vão ter gêmeos, fazendo várias pesquisas aí como que é uma gestação gemelar, por que o bebê nasce prematuro. Não é porque eu tive um parto prematuro de 7 meses que vocês também vão ter um parto prematuro. Eu vou contar pela minha experiência. Quando a gente descobre que vamos ter 2 bebezinhos ou mais, vem aquele baque, aquele susto. Será que a gente vai dar conta? Será que a gente tem condições financeiras para cuidar de mais de um bebê de uma única vez? Nós, pais de gêmeos, a gente vive com medo desde a descoberta da gestação até o finalzinho, até acho que o resto da vida. Quando você descobre que vai ter gêmeos, eu acho que vai ter muitos pais que vão se identificar comigo. Vem aquele medo, aquele susto de será que eu vou dar conta de cuidar de 2 crianças ou mais de uma vez? Será que a gente tem condições financeiras para conseguir sustentar essas crianças? Logo depois a gente se conforta, quando a gente vai contar pra família, que todo mundo fica feliz, a gente se conforta. Mas aí depois vem o medo da gestação. E a gente escuta muito das pessoas, às vezes não é nem por maldade, mas é por falta de conhecimento. As pessoas falarem, é uma gestação de gêmeos, nunca chega até o final, sempre nascem prematuros. A gente sempre escuta isso, mas às vezes não é nem por maldade, né? Então, eu queria falar pra vocês, pais de gêmeos, o seguinte, não é porque eu tive um parto prematuro que vocês também vão ter um parto prematuro. A gente tem que entender que toda gestação é diferente uma da outra, independente se é 1, 2, 3 bebês. Tudo vai depender da evolução da gravidez. A gente tem que ser muito confiante, se apegar muito a Deus neste momento, de que dá tudo certo, não dá ouvidos ao que as pessoas falam. A gente sabe que não é por maldade, mas a gente tem que tentar ser positivo. Eu conheço mães que tiveram uma gestação gemelar, chegaram até o final e ainda tiveram um parto normal, natural, super lindo. Não é porque eu tive um parto prematuro que vocês também vão ter. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquecem de deixar o like de vocês aqui. Coloquem aqui nos comentários o que vocês gostariam de saber mais sobre o mundo gemelar, curiosidades. Vamos trocar experiências, porque assim como vocês, eu também venho pesquisando muito sobre o mundo gemelar, então eu gosto de trocar experiências e gosto de aprender também. E me contem o que vocês gostariam de ver mais aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, acompanhe a gente em outras redes sociais, no @YaraIOGêmeos, e não esquecem de ativar o sininho das notificações para não ficar de fora dos vídeos que eu venho postando semanalmente. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!